Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Perguntas de 371 a 378. Capítulo 7, Retorno à vida corporal. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Idiotismo, loucura. Pergunta de Kardec, número 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Resposta dos espíritos: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Pergunta de Kardec, número 372. Que objetivo visa a providência, criando seres infelizes, como os cretinos e os idiotas? Resposta dos espíritos: os que habitam corpos de idiotas, são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam, e da impossibilidade em que estão, de se manifestarem mediante órgãos, não desenvolvidos ou desmantelados. Contra a pergunta de Kardec, número 372-A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Resposta dos espíritos: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Nota de Kardec: importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência, que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma, de toda a sua liberdade, a própria lei humana, a isenta da responsabilidade de seus atos. Pergunta de Kardec, número 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Resposta dos espíritos: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Contra a pergunta de Kardec, número 373-A. Pode assim, o corpo de um idiota conter um espírito, que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Resposta dos espíritos: certo. O gênio se torna por vezes um flagelo, quando dele abusa o homem.
Nota de Kardec: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram, e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações, se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que, os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas, e dos olhos o cego. Pergunta de Kardec, número 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Resposta dos espíritos: frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo, são prova e expiação. Pergunta de Kardec, número 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? Resposta dos espíritos: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões, e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas, e na contingência, de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte, ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão, que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Contra a pergunta de Kardec, número 375-A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito. Resposta dos espíritos: exatamente. Mas, convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites. E que pode acontecer impressionar-se o espírito, temporariamente, com a alteração dos órgãos, pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado, de toda a impressão material. Pergunta de Kardec, número 376. Por que razão, a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Resposta dos espíritos: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha, e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte, um meio de quebrar seus grilhões. Pergunta de Kardec, número 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Resposta dos espíritos: pode ressentir-se, durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente, por algum tempo, da perturbação em que o lançará o sono. Pergunta de Kardec, número 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Resposta dos espíritos: como uma recordação. Um peso oprime o espírito,
e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento, depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendiam. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Da infância. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.